Sejam bem-vindos ao Fale Bem o Português no Movimento 140. Nesta semana vamos falar sobre impresso ou imprimido, qual é o certo? Esse tema foi sugerido nos comentários do último vídeo, que você pode assistir clicando neste link. Também pode deixar as suas dúvidas nos comentários desse vídeo e para acompanhar, claro, mais conteúdos, não deixe de se inscrever no canal e também de curtir o vídeo. Agora, por que nós temos duas formas diferentes para o mesmo verbo? Será que cada forma tem um uso mais específico ou elas são exatamente a mesma coisa? Esses verbos que possuem duas ou mais formas equivalentes são chamados verbos abundantes, o que ocorre apenas no particípio. O particípio é uma das formas nominais dos verbos junto ao gerúndio e ao infinitivo. Para quem não lembra, pense no verbo pegar. No infinitivo, ele é pegar, essa é a forma. No gerúndio é pegando e no particípio nós temos pegado ou pego. De acordo com Cunha e Sintra, esses verbos que possuem uma forma reduzida e anormal, como por exemplo impresso ou pego, sempre têm uma forma também regular, terminada em ado e ido, por exemplo, imprimido ou pegado. Agora, essa duplicação de formas não parece ser muito compatível com o princípio da economia linguística, que é característica do funcionamento de todas as línguas. Segundo Said Ali, a tendência geral é que quando se há duas formas concorrentes, ou uma delas é eliminada, ou cada uma toma um caminho diferente e tem um uso mais específico para o verbo, ou seja, tem sentido diferente para o verbo para cada forma. Apesar de cada verbo ter a sua história particular, nós podemos generalizar dois grandes motivos para que tenha ocorrido essa duplicação. Ricardo Jominius diz, por exemplo, que no período de formação de outras línguas românicas, como por exemplo o espanhol e o italiano, foram formadas essas formas hoje tidas como irregulares. Numa tentativa de aproximação do latim, para serem tidas como línguas mais cultas, essas línguas apropriaram muitas vezes adjetivos como formas do particípio dos verbos. Então, por exemplo, numa frase como o documento impresso expirou, poderíamos ter apropriado a forma adjetival impresso como um particípio do verbo. Então, o documento foi impresso, ou o documento está impresso. Enfim, o homem tinha impresso o documento. E a partir disso, a partir de um certo modelo, começaram a surgir outras variantes populares, seguindo sempre um modelo que é muito próximo da conjugação do presente indicativo na primeira pessoa do singular. Por exemplo, eu pago. E essa forma pago vira a forma do particípio, o documento foi pago. Outro processo também pode ter ocorrido na formação desses particípios duplicados, e também tem uma herança latina. Por exemplo, nós temos aqui casos em que o verbo já tinha uma forma participial no latim e que foi importada direto para o português. No caso do verbo, por exemplo, latino frigere, já existia aqui uma forma latina do particípio, que seria frictum. E essa forma latina foi importada para o português como frito. Só que, quando os falantes observam essa forma frito, podem ter assumido ou podem ter criado essa forma no infinitivo, que seria então fritar. E todos os verbos acabam sendo sujeitos à regra de conjugação regular no particípio. Então, sabendo que nós podemos acrescentar ado ou ido a um verbo e formar o seu particípio regular, pode-se partir do verbo fritar e formar fritado. Só que agora temos duas formas equivalentes, que é a fritado, que foi formada dentro do português, por meio da regra do verbo regular, concorrendo, ou de forma equivalente, ao verbo frito, que foi importado diretamente do latim como uma forma participial do verbo, da ideia do verbo principal. Esse caso também ocorre com, por exemplo, o verbo exprimir, que vem com uma forma participial expresso, e a partir dessa forma expresso, criou-se o verbo expressar, que, segundo a regra da conjugação regular, pode ser formada a forma expressado. Agora nós ficamos com duas formas, expresso, expressado. O que diz a gramática normativa? Aquela do português padrão que nós aprendemos nas escolas. Será que eu posso usar quando eu quiser as duas formas do verbo, ou existe alguma restrição? Já adianto que não há consenso absoluto sobre o uso, mas a professora Vilalva nos diz que há uma tendência em prescrever, ou seja, ditar como regra, que o uso dos verbos em ado e ido, regulares, acompanham os verbos auxiliares ter e haver. Já as formas que não são regulares acompanhariam o verbo ser. E o curioso é que a professora acrescenta o fato de que os brasileiros parecem seguir mais essa tendência, agindo de uma forma até mais conservadora em relação ao uso do particípio. No caso específico do verbo imprimir, nós temos algumas vezes um consenso e que acaba se tornando uma prescrição geral, mas claro, há professores e gramáticos que discordam veemente da posição tradicional. Nós temos, por exemplo, desde o século XIX,
nos artigos de Barbosa que o verbo imprimir é reconhecido como abundante e as duas formas, impresso e imprimido, são usadas sem restrições alguma. Pode ser usado com qualquer auxiliar. Já, por exemplo, em Pereira, Saíde Ali, Perini e também Rocha Lima, há uma restrição muito clara e essa acaba sendo a regra geral. Verbos regulares com ado e ido, no caso a forma imprimido, é usada com os verbos auxiliares ter e haver. Já a forma impresso só pode ser usada com o verbo ser. Cunha e Sintra e o professor Bechara discordam dessa visão e reconhecem as duas formas do verbo abundante, impresso e imprimido, como formas perfeitamente possíveis dentro da produção de cada falante. Só há aqui uma ressalva feita por Cunha e Sintra, que é quando o verbo imprimir significa produzir movimento, que é diferente da acepção normal que nós temos, que é gravar ou estampar. Então, quando significar imprimir um movimento ou produzir movimento, nós temos a construção como foi imprimida enorme velocidade ao carro e não é aceita, por exemplo, foi impressa enorme velocidade ao carro. O que nós falamos até agora tem a ver com a regra, ou seja, a forma artificial, a prescrição do uso dessas formas. Mas será que nós falantes usamos de acordo com a norma que é descrita nos livros? Ou será que nós, falantes português brasileiro ou europeu, usamos de forma diferente? Na pesquisa de mestrado de Fernanda Lima Jardimiara, na Universidade Federal de Santa Catarina, há dados muito interessantes sobre a avaliação dos falantes sobre a forma regular ou irregular. Os falantes tinham apenas que dizer se era boa a forma regular ou a forma irregular. Nós temos aqui nesse gráfico, por exemplo, uma preferência clara ao uso da forma irregular. Todos os verbos, com exceção de trazer, já explico uma possível razão para isso, mas todos os verbos acabam seguindo a tendência de favorecimento à forma irregular. Mesmo o verbo imprimir, que tem uma grande expressão de preferência ao verbo imprimido, a forma regular, temos mais 60% de preferência à forma impresso. O verbo trazer pode fugir um pouco da regra porque trazer a forma regular é trago, que pode ter uma associação negativa à palavra, substantivo trago, e não tem nada a ver com o verbo, mas enfim, pode ocorrer essa associação. No geral, temos uma tendência clara de prestígio às formas irregulares, e é claro que não obedecem à forma padrão, ou seja, esse uso preferencial à forma irregular não obedece à norma padrão, porque teoricamente, de acordo com as normas, teremos que usar com alguns verbos auxiliares a certa forma regular e outros verbos auxiliares a forma irregular, mas na prática parece não acontecer isso. Esse vídeo é sobre o verbo imprimir, então vamos ver o gráfico sobre o verbo imprimir especificamente. Temos aqui a avaliação de como boa e ruim, ou ruim, as frases com os verbos auxiliares ter e ser e as formas irregulares e regulares do verbo imprimir. Na primeira frase, tinha imprimido, que é o verbo ter, mais a forma regular, ou seja, imprimido, que de acordo com a gramática tradicional, mais conservadora, é a forma correta, os falantes avaliam de forma majoritária como ruim, ou seja, contrariando a norma gramatical mais tradicional que diz que os verbos auxiliares ter acompanham as formas regulares, imprimido. Já, por exemplo, na frase tinha impresso, que é uma forma irregular com o verbo auxiliar ter, vemos aqui a preferência massiva para avaliar como essa frase como uma frase muito boa. Mas ela contraria fortemente a teoria, o grande consenso gramatical sobre usar o verbo ter em uma forma irregular. Já na forma do verbo auxiliar ser e a forma regular imprimido, vemos aqui há uma divisão quase igualitária, mas uma tendência para avaliar como boa, o que também contraria a norma gramatical que diz que o verbo auxiliar ser não pode ser usado com a forma regular do verbo, no caso, imprimido. E por fim, a última frase, que é o verbo ser auxiliar, e a forma verbal do verbo imprimir como impresso é a única que segue a regra, vamos dizer assim, a recomendação, a prescrição gramatical mais consensual, que seria, então, avaliado como positiva pelos falantes e segue também a gramática normativa. E para quem também se perguntou se a escolaridade tem alguma interferência na avaliação positiva ou negativa do uso dos verbos, das formas participiais regulares ou irregulares, a pesquisadora também trouxe este gráfico aqui gerado a partir de seus dados. Percebemos que, apesar de uma leve variação, as duas escolaridades, tanto mais baixa que a escolaridade 1 e a escolaridade mais alta que a escolaridade 2, não possuem muita diferença em seus gráficos, são praticamente os mesmos. E há uma pequena variação entre as duas escolaridades, mas que a pesquisadora acredita ser uma questão mais de estilo, uma preferência individual. E as pessoas
que tem a maior escolaridade tem a preferência de usar, por exemplo, formas irregulares terminadas em O. São formas que às vezes elas nunca ouviram, mas elas criam a partir de um modelo que elas conhecem, porque elas podem marcar a sua posição na sociedade parecendo mais cultas. E as pessoas com menor escolaridade, combatendo a sua menor escolaridade, veem formas irregulares não usadas por elas ou muito estranhas e podem assumir que essas formas são as formas certas porque são formas muito, parecem cultas, são diferentes, então devem ser as formas certas. Mas há também aqui uma outra hipótese para que as pessoas com maior escolaridade tenham essa variação. Podemos dizer que essas pessoas, ou podemos supor que essas pessoas com maior escolaridade ou mais cultas têm a tendência de formar verbos irregulares com maior frequência, talvez por motivo de hipercorreção. A hipercorreção é um uso exagerado das formas da língua. É quando alguém tenta imitar as formas que já têm prestígio na língua e acabam pecando por excesso e formam novas variantes dentro da língua que, na verdade, podem tentar mascarar as suas marcas regionais ou tentar legitimar a sua própria fala para parecer mais culta ou parecer uma pessoa mais importante que deve ser ouvida. E segundo Calvé, isso marca exatamente a insegurança linguística desse falante e que William Labov ainda julga como uma forma aliada à mudança linguística, porque essa forma irregular, formada ali para tentar legitimar a sua fala e se mostrar mais culta, gera novas variantes na língua e contribuem com a mudança linguística. Agora, por exemplo, se nós não tivéssemos a tentativa de fixar regras, dizer o que é certo e errado, como falar nas formas participiais, formas como escrevido, dizido, fazido, abrido, teriam, por exemplo, uma preferência na sua escolha, provavelmente. Nós vemos crianças que não têm uma escolaridade muito alta, usam essas formas de forma muito competente, porque elas sabem como formar um particípio regular, elas sabem adicionar ido, ado no verbo para formar essa forma nominal do verbo. Mas, é claro, na tentativa de fixar regras, nós julgamos como incorreto, sendo que esses falantes são, de fato, muito competentes e sabem formar e gerar outros produtos que são completamente possíveis. No caso de imprimir, nós temos aqui uma tendência, ainda que tímida, do desaparecimento da forma impresso. Porém, ainda hoje, a forma imprimido e impresso e coexistem de forma equivalente, como nós vemos aqui nos dados da professora Vilalva. Ou seja, ainda não é suficientemente, não é 50%, mas ainda não é suficientemente diferente para dizermos que uma das formas está em completo desuso pelos falantes, não de acordo com a norma. Falamos e falamos, mas no fim nós queremos saber qual forma eu devo usar. É impresso ou imprimido? Eu devo pensar nos verbos auxiliares, tem alguma restrição? Eu posso usar os dois à vontade? Como funciona? Bom, no fim nós temos que perceber que não há os verbos abundantes não dependem dos verbos auxiliares na prática, ou seja, no uso da fala pelos falantes, não depende aqui do verbo ter ou do verbo ser. Mas depende sim da característica de cada verbo. Então, cada verbo acaba apresentando uma preferência em cada uma de suas formas, segundo sair de ali, mas não depende do verbo que acompanha ele. E também, segundo Raposo, é uma mudança que está em curso, mas há uma tendência a longo prazo para o abandono das formas regulares e o uso maior das formas irregulares. E isso não acontece no Brasil, não é visto só no Brasil, é uma tendência ainda tímida, mas é uma tendência que ocorre também no Portugal, no Brasil e em todos os outros países lusófonos, mas é uma mudança, claro, que ainda está em curso. Na fala, na prática, na linguagem coloquial, não há uma regra universal, mas se você tiver qualquer dúvida na hora de usar uma das formas, será que impresso ou imprimido? Use a forma que vier à sua mente, porque essa forma está de acordo com o seu juízo do que é gramatical, ou seja, do que é possível dentro da língua. E agora, na prática, na forma escrita, que é diferente da forma oral, você pode seguir as dicas ou do professor Béchard, que é usar as duas formas de forma equivalente em qualquer contexto, ou seguir a tendência geral, a prescrição mais tradicional e conservadora, que é, quando temos o verbo auxiliar ter e haver, usamos a forma ado e ido, ou seja, regular. Já para as formas irregulares, acompanhada sempre com o auxiliar ser. Muito obrigado por acompanhar mais este vídeo do Fale Bem o Português no Movimento 140. Lembrando que você pode deixar as suas dúvidas sobre que tem a ver com esse quadro, sobre a língua, nos comentários aqui embaixo. E nós, claro, vamos sempre olhar para fazer os próximos vídeos. Não se esqueça que toda quarta e sexta também temos poesia falada aqui no canal do YouTube e terças e quintas poesias escritas na página do Instagram da Poesia 140.
Nós vamos ter sempre conteúdos extras e não somente sobre o português, sobre Fale Bem o Português, mas também com outros quadros literários, sobre poesia também. Então fique ligado, não deixe de se inscrever para acompanhar todos os conteúdos extras e também, é claro, as poesias. Muito obrigado!